Provavelmente ninguém te contou isso, mas esses padrões de beleza que você pode estar tentando seguir era considerado feios no passado. E os bonitos daquela época seriam zoados pela internet no dia de hoje. Então, antes de você achar que tem algo de errado com a sua aparência, que você é feio, que você é horroroso, você precisa entender essa verdade. O mundo é idiota. Talvez o mundo diz que você é feio porque você não é dessa maneira, que seus olhos não são dessa maneira, que sua boca não é dessa maneira, que seu corpo não é dessa maneira. Mas é tudo isso, é tudo idiota. Hoje eu vou te mostrar porque o padrão de beleza desse mundo é idiota. E como é que você pode se tornar uma pessoa bonita, com uma boa autoimagem, com uma boa autoaparência. O padrão atual hoje é hiper específico de beleza. A beleza que eles colocam são hiper específicas, como o homem, ele tem que ter aquele tanquinho, né? Não sei porque um homem ia carregar um tanquinho, né? Mas bem, o homem, né? Ele tem que ter o abdômen marcado, ombros largos, etc. E para as mulheres, o padrão atual exige curvas exageradas, bunda grande, peito grande, cintura fina. E com isso gera insegurança em comparação a um sentimento de inadequação em massas. Isso quer dizer, o mundo atual está colocando, como posso dizer, um único caminho. E quem estiver fora desse caminho é considerado feio. Tá colocando um padrão, isso. Tá colocando um padrão. Se você não for dessa maneira, se você for homem e não tiver um tanquinho, se você não tiver um braço forte, se você não tiver aquilo, se não tiver aquilo ali, você é feio. Se você não se veste como um homem, como um macho, como um Giga Chad, como um Sigma, Red Pill, você é considerado idiota. Você é considerado feio. Se você não faz aquele negócio de mewing, aquele negócio de mewing, não, nossa, você é feio, você é feio. Nossa, se você não tiver aquele tanquinho, não, você é feio. São coisas idiotas. E isso nem escapa para as mulheres. Porque as mulheres têm que ter um rosto dessa maneira, tem que ter uma sobrancelha dessa maneira, tem que ter peitos grandes como dessa maneira, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo lá. E é uma coisa totalmente idiota. E quando você tá fora do que é considerado bonito, o mundo te julga. O mundo olha pra você como uma pessoa feia. Se você for uma pessoa mais gordinha, você é feio. Se você quiser usar, sei lá, chinelo com uma roupa que você gosta, não, você é feio. Sabe? O mundo, ele quer colocar padrões. E é uma coisa idiota. É uma coisa idiota. Hoje, o homem ideal precisa parecer modelo de academia. E a mulher ideal precisa parecer influenciadora fitness. O mundo inventa regra. Só que aí que tá. Essa regra muda. Você tá entendendo? É idiota, sabe? Porque a regra muda daqui a 20 anos, 5 anos e tanto faz quantos anos demora. Só entenda uma coisa. O que é bonito hoje não vai ser mais amanhã. O que é bonito hoje não vai ser mais o que é amanhã. Nada disso apresenta a verdade. Nada disso apresenta uma verdade universal. Nada disso apresenta uma verdade universal. É apenas tendências. E se os padrões mudam, então significa que talvez o problema não seja você. Talvez o problema não é como é que você se veste, se isso tá de acordo com o mundo. Porque o mundo, ele é idiota. O mundo é cheio de tendências. Mas talvez o que o mundo tá tentando empurrar a goela abaixo. Só que tá, escute essa parte, só essa beleza que o mundo considera feio hoje. Agora presta atenção nessa parte onde que a beleza antigamente agora é considerada feia. Para que você possa entender mais como esse mundo é idiota. No início dos anos 1900, o homem que era considerado bonito naquela época era um homem considerado um pouquinho mais gordinho, com uma barriguinha, com ombros mais caídos, mas nunca foi algo que realmente tinha definição. Não foi, os homens daquela época, o que era considerado bonito não era ter um tanquinho, mas era ser um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais largo, uma barriguinha. E só que isso antigamente era bonito, mas no dia de hoje agora é feio. Exemplo, tem um concurso que se realizou no início dos anos 1900. Era esses ganhadores aí que vocês estão vendo que ganharam. Você tá vendo? Esses ganhadores foram os mais bonitos daquela época. Entendeu? Foram os mais bonitos daquele concurso. Só que você tá vendo como é idiota?
Porque o mundo escolheu aqueles como os bonitos. Só que no dia de hoje, eles são feios. No dia de hoje, se o homem aparecer isso, é considerado uma pessoa feia. Isso não faz totalmente sentido. Naquele tempo, a gordura representava poder, riquezas e status. Sabe? Era totalmente diferente. E como é que eram os padrões de beleza femininos daquela época? Em várias épocas, a mulher era considerada perfeita. Era uma mulher magra. Opa, olha isso! Com seios pequenos e quadris pequenos. As mulheres antigamente eram consideradas bonitas, aquelas que eram magras, seios pequenos, bunda pequena, sabe? Algo mais delicado, entre aspas. Pinturas renascentistas, moda Vitória e registros fotográficos antigos mostram isso claramente. As curvas exageradas não eram um padrão seguido naquela época. Mas se você pegar e ver como é que era nos dias de hoje, não, mulher tem que ter um bundão, curva aquilo, curva ali. É uma coisa totalmente de choque entre o passado e o presente. Existe o contrário do que existia antes. Você pode perceber, o homem antigamente era gordinho, representava status, riqueza, né, com a sua aparência, não tinha definição. Era bonito naquela época e nos dias de hoje, feio. Mulher magra antigamente, nada, com poucas curvas, etc. Que era bonita naquela época, agora é considerada feia nas épocas de hoje. Hoje o mundo existe o contrário que existia antes. Isso mostra que a beleza não é verdadeira absoluta. É uma opinião coletiva e temporária. Temporária e tendenciária, se essa palavra existe, né? De tendência. Então isso é uma coisa totalmente idiota. Olha aqui o ponto principal. Se o mundo muda tanto assim, isso não pode ser verdade. Só pode parecer uma ilusão. Uma questão de egoísmo, uma questão de tendência. E se você estiver fora dessa tendência, tanto da beleza física, tanto da moda de roupa, o mundo totalmente vai te taxar como feio, como aquilo, como horroroso e muitas coisas ruins. E quando você percebe esses pontos, eu acredito que algo por dentro, uma chavinha tá girando na sua cabeça. Se o mundo é idiota e muda com o tempo, o que é bonito então? O que é bonito na verdade? Para responder essa pergunta, ou pelo menos te ajudar, eu vou usar a base bíblica porque eu não uso nada sem essa base bíblica. A aparência de cada pessoa é única. Como assim? Cada pessoa é única, que eu tô querendo dizer. Pode ter pessoas similares a você, mas você é único. Você tem seus olhos, eu tenho seus olhos. Você tem as marcas digitais que ninguém mais tem. Você tem a sua voz, que ninguém tem uma voz igual à tua. Pode ser semelhante, mas semelhante não é igual. Ninguém tem a sua personalidade, o jeito que você é. E olha isso daqui. Deus te fez com características que ninguém mais no planeta possui. Quer dizer, não existe mais alguém que tenha a mesma impressão digital que a sua. Não existe mais alguém que tenha a mesma personalidade que você. Você já viu? Ou melhor, você já percebeu que várias pessoas pisaram no planeta Terra? Mas você sabia que não existia e não vai existir nenhuma igual a você? Pode ter pessoas semelhantes, mas semelhantes não é a mesma coisa, não é ser igual. Até sua voz, que você não pode trocar, é uma assinatura da sua alma. Sabe por quê? A voz que você tem é a voz que define a sua personalidade. A voz é uma personalidade, a voz é a sua essência. Se você pegar alguma pessoa, imagina um comediante, e colocar essa voz de comediante com uma pessoa séria, você vai ver que não vai dar conexão, vai dar um estranhamento. Porque a voz é uma personalidade, ela transmite sua personalidade, ela transmite a sua essência. Só que tá um ponto aqui, que eu deveria ter mencionado antes. Você é a imagem e semelhança do Criador. Deus que criou todas as coisas. Você já parou para pensar quão incrível você é? Já parou para pensar o quão incrível você é? Porque você foi feita a imagem e semelhança do Criador. Como você pode se achar um monstro? Entende? Você é a semelhança e a imagem do Criador. Quer dizer que você deve gostar de quem você é. Você deve gostar da sua voz, porque a voz não dá para mudar. Você deve gostar do seu cabelo. Você deve gostar do seu rosto, porque você é mais semelhança de Deus. Você é uma pessoa que Deus criou com todo carinho, com todo respeito. Só porque você não segue com as leis, com as modas, não quer dizer que você é feio, que você é horroroso. Deus te fez. Deus pegou e fez sua aparência. E eu sei que a gente pode se achar feio. Eu sei que você pode querer mudar. Mas o primeiro passo é você aceitar quem você é.
Claro que você pode mudar para melhor. Claro que você pode fazer exercício físico e você se achar mais bonito. Claro que você pode ter um tanquinho. Claro que você pode, sei lá, ter um cabelo diferente. Claro, gente, claro. Claro que você pode melhorar. Mas você não pode melhorar algo que não está construído. Como assim? Você não pode melhorar um carro se ele não está construído. Você não pode melhorar uma casa, deixar uma casa mais forte, se ela não está construída. Primeiro, aceite que você é. Se acha bonito, ferre-se que o mundo racha de você. Tira essa palavra do vocabulário, eu não sou bonito, eu não tenho aparência boa, tira isso. Fale que você é bonito, fale que você é a imagem e semelhança de Deus. E depois que você aceitou quem você é de verdade, como é que é a sua aparência, como é que é a sua beleza, a beleza que o mundo considera feia, quando você se aceita que é bonito, você pode mudar para melhor. Você pode fazer exercício, você pode pentear mais o cabelo, você pode comprar alguma coisinha para ajudar na aparência. Mas se você não aceitar que você é bonito, se você não aceitar a sua aparência, se você não aceitar isso, você não vai conseguir melhorar. Você não vai conseguir melhorar uma casa se você não tem uma casa. Sim, é difícil, mas não é fácil. Claro, é simples, mas não é fácil. E é por isso que tem pessoas que são feias e têm namoradas, sabe? É por isso que as pessoas que são feias não conseguem ter uma namorada bonita. Sabe por quê? Porque ela se acha bonita. Entende? Por isso tem pessoas feias que conseguem namorar. Porque essas pessoas, elas se acham bonitas. Isso é totalmente uma coisa diferente do que o mundo ensina. Que o mundo ensina que você tem que mudar para ser aceito. Mas Deus não pede para você mudar para ser aceito. É totalmente diferente. Olha aqui, você pode melhorar seu corpo físico, sua saúde. Mas primeiro você tem que... Claro, a sua saúde você tem que obviamente melhorar, né? Mas você pode sim melhorar seu corpo, seu estilo. Mas primeiro você tem que aceitar quem você é. Primeiro você tem que tirar essa palavra do vocabulário que você não é bonito e colocar que você é bonito. Além do mais, outro ponto aqui. O que você tá vendo quando você olha no espelho não é você de verdade. Porque no final não é você de verdade. Como assim? Quando você era bebê, você tinha essa aparência, e você tinha um peso diferente. Agora que você é adulto, adolescente, você não tem essa mesma aparência, você não tem o mesmo tamanho que você era bebê, mas você ainda é a mesma pessoa. Você não é um corpo, você não é um corpo que tem um espírito e uma alma. Você é um espírito, não, você é um espírito com alma que tem um corpo. O espírito é o que você não tá vendo, é o que tá dentro de mim, é o que controla esse corpo. E a alma é o que conecta com o corpo com o espírito. Ou seja, esse corpo aqui que você está vendo não é o verdadeiro corpo, mas ele é o corpo dado por Deus. É o presente de Deus que nos deu. E esse presente de Deus, ele é bonito. Só não é a nossa verdadeira forma. Ele é bonito, só que não é na nossa verdadeira forma. Não quer dizer que você não pode fazer esse corpo ser bonito. Claro, você pode fazer esse corpo ser bonito. O que eu tô querendo dizer é que você pode se achar bonito porque você acha bonito porque o mundo é idiota. Porque o mundo é idiota, porque você é semelhança do Criador. O que eu tô querendo dizer aqui, em resumo, você não é o que você vê, você não é esse corpo, mas esse corpo é bonito e é um presente dado por Deus. Então, se ache bonito, agradeça por esse corpo, agradeça por esses olhos, agradeça pelo que você já tem. Agradeça porque esse corpo, ele é a imagem e semelhança de Deus. E quando você estiver lá no céu, se você for pro céu, claro. Quando você estiver lá no céu, você realmente vai ver a sua verdadeira forma. Você vai realmente ver como é que é você mesmo. Como é que é o seu espírito. Mas você não pode fazer comparação, porque isso destrói a alma. Comparar com o que o mundo acha bonito é idiotice. Porque o mundo, ele suja as coisas. E o mundo, ele pega e pinta uma parede, e se você ficar perto, ela vai espingar em você. Fé se o mundo acha que essa roupa não combina com você. Fé se o mundo acha que você é feio. O que importa é você se achar bonito, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Porque esse corpo é um presente dado por Deus. E ainda por cima não é sua verdadeira forma, não é sua verdadeira aparência. Mas é uma aparência muito bonita, um presente muito bonito que Deus deu para você. Melhorar por amor próprio te dá liberdade. Quando você achar que você não é bonito, que você é horroroso, lembre-se, quem fez você foi Deus. Você é bonito porque você foi criado por um Deus, um mestre, um criador, um criador de obras-primas. Você foi criado por Deus. E não apenas isso, você não é raro, você é único. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você foi criado pelo próprio Deus. A aparência que você tem hoje foi dado para você. Deus chegou e te construiu.
te construiu desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele te moldou para você. Ele te moldou por conta própria. O Deus que cria obras-primas, chegou no ventre da sua mãe e criou uma obra-prima. Criou seu corpo, seu rosto, seu corpo. Entende? E você não é único. E você não é raro. Você é único. Você entende o valor que você tem para si mesmo? Você entende que Deus, o criador de obras, criou uma obra tão bonita quanto você. E ainda por cima ele falou que essa obra é única. Uma obra única que não existe mais em nenhum lugar do mundo. Essa pessoa é você. Então lembre-se, Deus não te olha da mesma forma que o mundo te olha. Deus te olha como uma obra-prima. Deus te olha como um guerreiro. Deus te olha como uma pessoa muito importante pro coração dele. Foda-se se o mundo acha que você é feio. Você não é isso. Você não é o que o mundo dizem. E você não precisa adaptar ao molde idiota desse mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus.